vencendo o medo de falar, a promessa de Deus que te torna um profeta. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Jeremias 1:4-9. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sei que muitos de nós carregam um peso, uma hesitação em expressar o que creem, um receio que nos sufoca a voz antes mesmo de abrir a boca. Talvez você já tenha sentido isso. O medo de não ser compreendido, de ser julgado, ou pior, de que suas palavras não tenham valor algum. Essa insegurança se manifesta de inúmeras formas. O receio da rejeição, o temor do ridículo, a sensação persistente de não ser bom o suficiente. Essas preocupações agem como correntes, nos prendendo ao silêncio, impedindo que a luz da nossa fé brilhe e que o chamado divino que reside em nós seja cumprido. Essa luta não é nova. Olhamos para a história bíblica e encontramos em Jeremias um espelho dessa batalha interna. Quando Deus o chamou, sua primeira reação foi de profunda angústia, uma manifestação palpável desse medo que nos assola. Ele sentiu o peso da responsabilidade e a fragilidade de sua própria capacidade. E é exatamente nesse ponto que nossa conversa começa, reconhecendo a universalidade desse receio, mas sabendo que há uma promessa para superá-lo. Jeremias, ao ser confrontado com a magnitude da tarefa que Deus lhe propunha, expressou um sentimento que ressoa em muitos corações hoje: eu sou apenas uma criança. Essa fala não era apenas sobre sua idade física, mas sim o eco da insegurança que paralisa a alma. Quantas vezes essa mesma justificativa ecoou em nós? Eu não tenho experiência suficiente, não sou inteligente o bastante. Quem vai me ouvir? Essa desculpa é a personificação da nossa tendência a focar em nossas limitações, em nossas fragilidades, em tudo aquilo que nos faz sentir pequenos e inadequados. Nós nos concentramos na nossa falta de preparo, na nossa juventude, na nossa inexperiência, esquecendo quem é aquele que nos chama. A voz da insegurança se torna um obstáculo intransponível, uma barreira que construímos em torno de nós mesmos, obscurecendo a visão do poder que está a nosso dispor. Ela nos faz acreditar que nossas próprias capacidades são o fator determinante, quando, na verdade, é o poder divino que realmente importa. Diante dessa confissão de fragilidade, a resposta de Deus a Jeremias é um bálsamo para a alma aflita e um alicerce para a fé. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Essa declaração divina transcende a mera formalidade. Ela revela a soberania e o propósito inabalável de Deus em nossas vidas. Nosso valor, nosso chamado, nossa utilidade não dependem de quão bem nos avaliamos ou de quão preparados nos sentimos. Pelo contrário, somos fruto de uma escolha que precede nossa própria existência, um plano que foi traçado antes mesmo de nascermos. Deus nos conhece em nossa totalidade, em nossas imperfeições e em nosso potencial. E Ele nos escolheu mesmo assim. Essa verdade é revolucionária. Ela nos liberta da necessidade de provar nosso valor com base em nossas conquistas ou em nossa autopercepção. A promessa de que fomos conhecidos e escolhidos por Deus antes de nascermos nos dá uma segurança inabalável. Uma certeza de que nosso propósito é eternamente estabelecido em Sua vontade, e não em nossas circunstâncias passageiras. Essa é a fundação sobre a qual podemos construir nossa confiança.
A resposta de Deus não para na afirmação de seu conhecimento prévio. Ele continua, estabelecendo a ordem clara e inequívoca. Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Aqui reside uma instrução crucial. O medo e a sensação de inadequação não são pretextos aceitáveis para a inação. Deus não espera que esperemos o medo ir embora para só então agirmos. Ele nos envia e é no caminho, na ação de ir, que a capacidade se manifesta. A desculpa de ser jovem ou despreparado é, em essência, uma tentativa de negociar com o chamado divino, de impor limitações à soberania de quem nos envia. A palavra irás indica um movimento obrigatório, uma obediência ativa que não admite recusa. Da mesma forma, falarás é uma determinação explícita do que nos foi confiado. A mensagem é clara. Nosso receio não invalida o mandato. A responsabilidade de comunicar a verdade de Deus é real e a expectativa é de que a assumamos, independentemente de como nos sentimos a respeito. A fé se prova em movimento, na disposição de seguir aonde Ele nos direciona e proclamar o que Ele nos instrui. Diante da nossa inerente fragilidade e da magnitude do que nos é pedido, Deus nos oferece um conforto inigualável. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esta é talvez a mais potente arma contra o temor que nos paralisa. A promessa de que Deus está conosco não é uma presença passiva, mas ativa e com um propósito claro: nos livrar. Nos livrar do medo, das ameaças, do ridículo, do fracasso. Se o nosso maior receio é a reação humana, a incerteza do que os outros pensarão ou farão, a certeza da companhia divina anula essa apreensão. Saber que o Criador do Universo está ao nosso lado, intervindo e garantindo nossa segurança, muda completamente a equação. A dependência do nosso próprio intelecto, da nossa própria força, é substituída pela confiança absoluta em sua capacidade de nos sustentar e proteger. A presença de Deus é o antídoto mais eficaz contra o receio de sermos rejeitados ou de falharmos. Ele nos capacita, nos defende e nos garante que não estamos sozinhos nessa empreitada. A terceira e talvez mais surpreendente garantia divina para Jeremias e para nós é a capacitação direta para falar. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Essa ação simbólica é a representação literal de como Deus nos equipa para o testemunho. Nossa habilidade de falar sobre Ele, de compartilhar sua mensagem, não depende da nossa oratória, da nossa formação acadêmica ou da nossa eloquência natural. Depende, sim, da provisão divina. Deus não nos chama para falarmos com nossas próprias palavras limitadas, mas para sermos canais de suas palavras. Ele nos unge, nos inspira e nos dá o conteúdo exato que precisamos comunicar. O ato de tocar a boca de Jeremias demonstra que a mensagem que ele transmitiria não seria dele, mas sim a própria essência da verdade divina. Isso nos liberta da pressão de sermos bons oradores e nos coloca na posição de servos fiéis que transmitem a mensagem que lhes foi confiada. A segurança de que Deus coloca as palavras em nossa boca nos desobriga de inventar ou de temer não saber o que dizer, pois a fonte é infinita e infalível. A mensagem central que levamos hoje é clara: Deus nos escolheu, está conosco e colocará as palavras em nossa boca. O medo não tem poder sobre o plano divino. Lembre-se da mensagem: o Senhor pôs palavras na minha boca. Compartilhe essa frase nos comentários abaixo. Se esta mensagem tocou seu coração, ou se você conhece alguém que luta contra o medo de falar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Ajude a espalhar esta verdade libertadora. Para mais conteúdos que fortalecem sua fé e te capacitam a viver uma vida de propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos,
continuaremos essa jornada de descoberta e coragem. Que Deus abençoe a sua caminhada e a sua voz. Ao abraçarmos o chamado para testemunhar, não apenas cumprimos um propósito divino, mas também experimentamos uma profunda libertação pessoal. Quando ousamos falar o que cremos, apesar do medo, desfazemos as correntes da insegurança que nos aprisionavam. Cada vez que superamos a hesitação e expressamos a verdade, nos tornamos mais fortes e confiantes. Essa libertação se estende para além de nós. A palavra de Deus, transmitida através de nós, tem o poder de libertar outros. Ela pode trazer esperança a quem está aflito, verdade a quem está enganado e transformação a quem busca um novo caminho. O testemunho, portanto, não é apenas um ato de obediência, mas um ato transformador, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Ao nos tornarmos portadores da mensagem de Deus, nos tornamos agentes de libertação, tanto para nós mesmos quanto para o mundo ao nosso redor, rompendo as barreiras do medo e da incredulidade. Mas como começamos essa jornada de transformação? O primeiro passo prático é reconhecer que o medo é real, mas não é o fim da linha. Em vez de deixarmos que ele nos paralise, podemos transformá-lo em súplica. A oração se torna nosso primeiro ato de coragem. Podemos dirigir a Deus palavras como estas: Senhor, eu reconheço que estou com medo, sinto-me incapaz e inadequado, mas confio na Tua promessa. Sei que me conheceste antes da minha existência e que estás comigo para me livrar. Por favor, põe as Tuas palavras na minha boca. Capacita-me a ir aonde me enviares. Essa oração não é uma rendição ao medo, mas uma transferência de nossa preocupação para o poder de Deus. É um ato de fé que reconhece nossa dependência e confia em suas promessas. A partir dessa súplica sincera, o medo começa a ceder espaço para a ação. A fé em movimento, mesmo que pequena, é o que nos impulsiona para frente, confiando que Ele nos guiará e capacitará a cada passo. Uma estratégia eficaz para superar o receio de testemunhar é simplificar a abordagem. Em vez de se preocupar em debater teologia complexa ou em responder a objeções intelectuais difíceis, foque no quem e não no o quê. Comece compartilhando a história pessoal de como Deus agiu em sua vida. Testemunhe sobre o impacto que a fé teve em suas experiências, nas suas dificuldades e nas suas alegrias. A autenticidade da sua própria vivência é um ponto de partida poderoso e acessível. As pessoas se conectam com histórias reais, com a transformação visível em indivíduos. Compartilhar o quem Deus é para você, como Ele o ama, o perdoa e o sustenta, é um caminho mais direto e genuíno para tocar corações. A complexidade teológica pode vir depois, se necessário, mas o testemunho pessoal é um convite aberto e sem intimidação para que outros vejam a bondade de Deus em ação. Um dos princípios fundamentais para vencer o medo é entender que a capacitação divina não precede a obediência, mas sim a acompanha. Jeremias foi enviado antes de ter completa confiança em sua própria capacidade. Ele foi comissionado e, no processo de ir e falar, ele foi sendo moldado e fortalecido. Essa é uma lição vital para nós. Não espere sentir-se totalmente preparado ou confiante para dar o primeiro passo. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Encorajamos você a dar esse primeiro passo de obediência. Seja um pequeno gesto, uma palavra gentil, um compartilhamento simples. Confie que, ao dar esse passo em direção ao chamado de Deus, Ele tocará sua boca, colocará suas palavras e irá te capacitar no exato momento em que precisar. A ação é a chave que destrava o poder de Deus em nossa vida. Para solidificar essa mensagem em nossos corações e mentes, vamos dedicar um momento à oração. Feche seus olhos por um instante, respire fundo e permita que estas palavras ecoem em você.
Senhor, meu Deus, eu te entrego neste momento todo o medo que me aprisiona. Reconheço minha pequenez, minhas inseguranças e minhas limitações, mas também reconheço a tua grandeza, a tua soberania e o teu amor incondicional. Obrigado porque me conheceste antes mesmo de eu existir e porque tua promessa de estar comigo é a minha maior fortaleza. Peço, Senhor, que ponha as tuas palavras em minha boca, que tua presença me livre de todo receio de rejeição ou ridículo. Capacita-me a ir aonde me enviares e a falar o que me mandares com humildade e com a tua autoridade. Que meu testemunho seja um reflexo do teu amor e da tua verdade, para a tua glória. Amém. Que esta oração seja um ponto de partida, uma consagração diária àquilo que Deus tem para nós. A mensagem central que levamos hoje é clara. Deus nos escolheu, está conosco e colocará as palavras em nossa boca. O medo não tem poder sobre o plano divino. Lembre-se da mensagem: o Senhor pôs palavras na minha boca. Compartilhe essa frase nos comentários abaixo. Se esta mensagem tocou seu coração, ou se você conhece alguém que luta contra o medo de falar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Ajude a espalhar esta verdade libertadora. Para mais conteúdos que fortalecem sua fé e te capacitam a viver uma vida de propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, continuaremos essa jornada de descoberta e coragem. Que Deus abençoe a sua caminhada e a sua voz.